Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Terminamos o livro segundo. Agora, como vocês podem ver ali em cima, estamos no livro terceiro, que vai falar sobre as leis morais. Estamos no primeiro capítulo e vai falar sobre a lei divina ou natural, ok? Estamos na primeira parte desse primeiro capítulo do livro terceiro. Aqueles que estão chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem, né, do nosso trabalho, da nossa leitura e estudo. E quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal para nos ajudar e dar aquele like de joinha, né? Eu vou explicar a vocês como é que eu procedo. Eu leio e em certos pontos que eu acho relevantes, ao meu ver, eu dou minhas opiniões, meus palpites, ok? Não quero dizer com isso que eu estou certo nos meus palpites, porque muitas vezes eu não concordo com algumas coisas que estão aqui nesse livro, algumas coisas que os espíritos nos dizem, nos falam, ok? Então, eu quero pedir a vocês, mesmo que vocês discordem, vocês dêem a opinião de vocês no comentário, porque isso me ajuda um pouco mais a ter nova visão, ou talvez eu consiga explicar melhor qualquer dúvida que vocês tenham. E aqueles que concordam também podem dar as opiniões de vocês, fazer sugestões, ok? E eu respondo sempre a todos aqueles que entram em contato comigo. Então vamos dar início. Outra informação que eu preciso dar a vocês, principalmente para aqueles que estão chegando pela primeira vez, quando o capítulo ele é muito longo, eu divido por partes. Tanto é que vocês estão vendo ali em cima escrito a caneta primeira parte. Ok? E geralmente a gente faz uma leitura e estudo num tempo de 30 minutos aproximadamente. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então vamos lá, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nesse primeiro capítulo, vamos falar sobre a lei divina ou natural. E ela vai se dividir nos seguintes pontos: caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisões da lei natural. Então vamos lá, caracteres da lei natural. Pergunta 614. Que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Quer dizer, quando nos afastamos dessa lei, somos um pouco mais infelizes. Pergunta 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. Agora, eu quero dar meu pitaco aqui. A lei de Deus, com certeza, é eterna, né? E não vai mudar nunca. Porém, dizer que tal coisa é lei de Deus, aí a coisa já confunde um pouco. Ok? Porque Deus mesmo não veio aqui para nos dizer quais são as suas leis. Ok? Mas nós homens temos essa mania, esse hábito de falar em nome de Deus, em falar em nome dos outros, não é verdade? Então vamos prestar atenção e tomarmos cuidado sobre o que vem a ser a lei de Deus. Vamos lá. 616. Deus prescreveu aos homens, em uma época, o que lhe proibiu em outra.
Quer dizer, ele modificou alguma coisa? Resposta: Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, já estamos vendo aí que as leis do homem sempre vão mudar, né? As de Deus, não. Pergunta 617. Que objetivo abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Quer ter alguma coisa além da conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Pergunta: é dado ao homem se aprofundar em ambas? Resposta: sim, mas uma só existência não é o suficiente. Quer dizer, nós em uma só vida não vamos conseguir compreender tudo, né? E ele complementa: que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, se não se considere mesmo senão a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência possível é insuficiente e com maior razão, quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas rege o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concerne especialmente ao homem, em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida e do corpo, como também as da vida da alma, são as leis morais. Então nós estamos vendo que a lei de Deus abrange a vida, né, material e a vida espiritual. Ok? Pergunta 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Resposta: a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Olha, para vocês verem como isso daqui é muito importante, ok? Ele perguntou se as leis divinas são as mesmas para todo mundo. Porque as leis divinas abrangem a matéria, né? E a moral, certo? Mas se o mundo é diferente, se o mundo material é diferente, é claro que as leis da natureza de outro planeta vai ser diferente, né? É óbvio. E também na parte moral, porque nós não temos a menor ideia de imaginar um mundo com uma moral diferente da nossa, ok? Com obrigações morais diferentes, claro que existirão. É meio absurdo a gente conseguir compreender isso, né? Como poderia ser uma lei moral em outro mundo ser diferente do nosso mundo? É muito complicado falar sobre isso, porque a gente pensa que a lei moral ela vai ser determinante igualmente por todos os planetas. Não, porque a cultura, o meio de vida, sendo diferente, a moral também é diferente, gente. Vamos supor que existam planetas onde não existe o sexo, né? Como existe o nosso planeta Terra. O sexo masculino e feminino. Vocês acham que isso seria possível? Né? Dos seres se reproduzirem sem ter a necessidade do contato sexual, do ato sexual que existe no planeta Terra?
Eu não vejo por que não seja possível, porque no nosso mundo mesmo, aqui na Terra, nós conhecemos animais que são hermafroditas, ou seja, eles mesmos se reproduzem. Nos peixes, existem peixes que na época da reprodução, se tiverem muitos machos, né, alguns peixes se tornam fêmeas, fazendo o papel da fêmea. Então tem dentro desses peixes, o salmão, por exemplo, é um deles. Existem outros também. Mas enfim, tem os dois sexos dentro dele, ok? Mas no caso do salmão, ele ainda depende do outro para fecundar seus ovos. Mas existem animais que não, que tem os dois sexos dentro dele. E não precisa do outro para se reproduzir. Ora bolas, sendo assim, já começa com uma moral diferente, não é verdade? A moral da filiação do pai, mãe, filho, etc., já não existe nesses planetas. Então, meus amigos, só estou dando uma ideia para vocês terem imaginado que sim, há a possibilidade da moral ser completamente bem diferente da moral do nosso planeta. Ok? Vamos lá então, dar continuidade. Vai falar agora sobre conhecimento da lei natural. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Algumas das suas leis, acho que não todas por enquanto. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. É aquilo, não temos ainda condição de compreender totalmente, né? E ele conclui: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que a cada nova existência sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Está falando aqui, né, aqueles que, os indígenas, por exemplo, mas também as crianças, né, que morrem se tivesse uma vida só. Que conhecimento eles teriam adquirido? Uma criança, por exemplo, nenhum, né? Nem teria oportunidade de adquirir conhecimento algum. Mesmo que fosse possível numa vida só, as crianças estavam lascadas, coitadas. Pois é. Então vamos lá, 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? É claro, né? Ela compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente. Tá vendo aí? A lembrança após sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Vocês estão vendo aqui? Ela compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente. A lembrança após sua união com o corpo. Quer dizer, conserva intuitivamente. Não lembra por completo, né? Mas ainda assim, intuitivamente, os instintos do homem fazem esquecer, ainda esquece, né? Então fica mais difícil. Vamos lá. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né, gente? Respondeu isso mesmo, na consciência. Muitas vezes, quando vamos fazer uma coisa que não é correta, a consciência nos diz: não faça isso, está errado. Mas nem sempre, né, gente? Tem coisa que a gente faz e depois descobre que praticamos um erro. Por quê? Porque ainda não sabíamos que era errado. Tá vendo como tá difícil a gente saber de tudo, das leis morais? Tem muita coisa que fazemos que só depois, com o tempo, vamos descobrir que era um erro. Pergunta: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Se está na consciência, né? Para que vamos falar sobre ela, né? É nesse sentido que ele está falando. Ele responde:
ele a esquece e menospreza. Deus quis que ela lhe fosse lembrada, né? Está falando o quê? Revelar, lembrada por quem? Pelos espíritos, pelos sábios, né? Por essas pessoas que se dedicam a ajudar os seus semelhantes. Pergunta 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Acabei de falar sobre isso, né? Resposta sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Essa que é revelar dessa forma, né? 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente os e frequentemente não os extraviaram por meio de falsos princípios? Resposta: aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham certamente, puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo, eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Quer dizer, embora que eles se percam nesse caminho, né? Mas ainda ainda dá para se encontrar grandes verdades naquilo que eles falaram. Vamos lá. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, aqueles que mentem, né, é claro que não vem de Deus, né? Vamos lá. 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus, né? Nem precisamos pensar muito. Ele responde: vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo é a doutrina que ensinou, é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Veja bem, é a doutrina que ensinou. Não é doutrina espírita não, tá, gente? A doutrina de amar ao próximo, fazer aos outros o que gostaria que fizesse a nós mesmos. Tá? Essa é a doutrina de Jesus, amor. E ele continua: se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Bem, meus amigos, eu sublinho isso aqui porque é o que as religiões fazem, entendeu? Vários deram como lei, botaram dizendo que era lei de Deus, que eram leis divinas, mas qual era a intenção? Para servir as paixões e dominar os homens. Até hoje é assim, ok? Por isso que eu sempre repito, Jesus não criou religião nenhuma, né? Vamos lá, 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens, senão por Jesus, antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição?
Resposta: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas estão escritas no livro da natureza. O homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Pergunta 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Ele contestou, né? Já que Jesus falou tudo, mas não falou tudo, né? Abertamente. Então vamos ver o que ele vai falar. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem, anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei, toda de amor e de caridade. Bem, Kardec questionou, né? Se Jesus já havia falado sobre tudo, então o Espírito está explicando aqui que Jesus falava, né? Por parábolas e para aquele povo daquele tempo. Então o Espiritismo veio dar mais esclarecimento, tornar inteligível aquilo que não compreendíamos até então. Pergunta 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Resposta: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra e da qual faziam mistério aos profanos. Segundo eles, deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto de equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião e a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias uma com as outras,
esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão, e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Bem, meus amigos, então aqui o Espiritismo, ele veio explicar bem claramente, né, através dos Espíritos, o que acontece na espiritualidade, nos trazendo coisas que naquela época não foram ditas por Jesus. Embora Jesus falasse, né, assim, assim como superficialmente, né, que a vida continua, que o reino de Deus, né, não é aqui na terra, né, que existem muitas moradas na casa do meu pai, né, que ele não era rei deste mundo, mas de outro mundo, né. Então ele, muitas coisas, ele falou superficialmente, mas a inteligência naquela época não tinha capacidade de compreender tudo. Hoje, nós, já passados já algum tempo, já temos uma inteligência um pouco maior, mais desenvolvida, e muitas coisas conseguimos compreender com maior facilidade, que naquela época a gente não iria compreender mesmo. Ok? Agora ele vai falar sobre o bem e o mal. 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta. A moral é regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Quer dizer, quando você faz tudo na tua vida, pensando no outro, em não prejudicar ninguém, em tentando ajudar, você está praticando a lei moral. Então não é tão difícil da gente saber o que é certo e o que é errado. Certo? O problema é que nós damos, como eu poderia dizer, muito valor às coisas da matéria. Esse é o grande problema, né? Infelizmente. Se nós olhássemos mais para a vida espiritual do que para a vida material, a gente ia andar muito dentro da vida, né, moral, que é o que nos interessa. Muito mais do que as leis do homem. Mas a moral está muito acima, porque ela abrange tudo. Vamos lá, pergunta 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Quer fazer o bem, não interessa a quem, não é verdade? E quando a gente faz o mal, está se afastando de Deus. Quer dizer, eu não digo se afastar, não. São palavras que a gente fala, né, para que possamos entender melhor. Mas você não se aproxima, para de se aproximar quando ele faz uma besteira, né? Só isso. Porque ninguém anda para trás. O homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? Resposta. Sim, já falou lá atrás que sim, né? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Então, meus amigos, nós já estamos chegando aos 30 minutos. Vamos parar por aqui. Na pergunta 631, para depois darmos continuidade a 622. Então será a primeira parte do livro terceiro, capítulo 1. Ok?
Bem, acho que não temos muito o que falar sobre isso tudo, né? A lei moral, nossa intuição sempre vai nos alertar de que estão fazendo uma coisa certa ou errada. E vai ter aquele momento que a gente não sabe o que está fazendo, se está certo ou se está errado. Mas vai nos servir de experiência, que em dado momento nós vamos descobrir se aquela coisa era certa ou errada. Não é verdade? Mas sempre as nossas ações devem estarem voltadas, preocupadas em não prejudicar ninguém. Isso é o mais importante. Sendo assim, nós vamos errar muito menos. Ok? Bem, muito obrigado. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero comentários de vocês, né? Se vocês tiverem alguma observação a ser feita, indo contra ou a favor, não importa. Terei imenso prazer em responder a cada um de vocês. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal para nos ajudar, a todos nós que fazemos parte desse grupo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.